Salve, salve pessoal! Estamos de volta com o estudo da ADPF, uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos dar sequência ao vídeo anterior e vamos começar pelas hipóteses de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós temos duas hipóteses de cabimento. A primeira, que é chamada ADPF autônoma. Autônoma por quê? Porque não existe qualquer grau de vinculação em relação a casos concretos. Regulamentado no artigo 1º da lei, a arguição prevista será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Nós temos também a ADPF incidental ou por equiparação, também chamada de ADPF incidental ou por equiparação ou por equivalência. Artigo 1º, parágrafo único. Caberá também a ADPF quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, estadual ou municipal, incluídos os anteriores. Observe o seguinte: essa daqui não tem qualquer grau de vinculação com o caso concreto. Exatamente por isso que a doutrina fala que ela tem uma natureza puramente objetiva. Já essa daqui, para fins de comprovar a controvérsia constitucional, eu preciso de casos concretos, multiplicações de ações. Então, exatamente por isso que ela tem uma natureza um pouco mais subjetiva, né? A razão de ser desse dispositivo ela guardava relação diretamente com a ADPF, com legitimidade popular. Só que lembra que eu falei com vocês que a legitimidade popular ela foi vetada por lei? Observe o seguinte, isso leva à seguinte situação. Esse parágrafo único, ele era diretamente ligado mais à ADPF com legitimidade popular. Essa legitimidade não mais existe. Então, eu continuo subsistindo essa necessidade de comprovação da controvérsia constitucional. Aí eu pergunto para vocês, se um dos legitimados, que são aqueles artigos 103, podem fazer uso da ADPF autônoma sem ter que provar esse requisito extra, por qual motivo eles farão uso da ADPF incidental ou por equiparação? Esse é um dos motivos que a ADPF incidental por equiparação ela é pouquíssimo usada. Deu para entender? Se eu posso fazer uso de uma ADPF que me dá menos trabalho para formular a petição inicial, para que eu vou comprovar a controvérsia constitucional relativo àquele tema para propor a mesma ação, né? E de repente ter aí um risco de ser indeferido se isso não estiver devidamente preenchido. Via de consequência, a doutrina coloca que a ADPF incidental por equiparação, ela basicamente ou já caiu em desuso ou em algum momento ela vai cair em desuso, que eu consigo a mesma finalidade com a ADPF autônoma, já que a legitimidade ativa popular, ela foi vetada pelo presidente da República, tal como nós vimos no vídeo anterior. Seguindo. Fiz um quadrinho aqui para vocês, tá? Para vocês compreenderem a diferença entre as duas ADPFs. Ela tem uma natureza mais objetiva, aqui ela tem uma natureza mais subjetiva, exatamente por isso que a parte da doutrina vai chamar de subjetivo objetivo. Por que subjetivo? Porque eu vou aqui precisar de comprovar, qual termo o STF usa? A controvérsia constitucional. Ou seja, a existência de casos concretos relativos àquele tema.
Não obstante, eu tenho um processo aqui de índole sim objetiva. Por quê? Porque eu analiso a lei em tese, eu não tenho partes. Não tem um caso concreto, as questões fáticas aqui são somente para subsidiar a ação, mas uma vez superada a petição inicial, a comprovação dos requisitos da petição inicial, a análise é feita efetivamente em tese. Por isso que nesse processo eu não tenho qualquer vinculação com uma ação ordinária, já que eu tenho que ter uma ação ordinária em curso, um caso concreto, por ser o quê? Uma ADPF incidental. E exatamente por isso que a petição inicial ela não tem qualquer requisito extra, já que eu devo provar na petição inicial a controvérsia judicial relevante. Então, um quadrinho aí para vocês não errarem o tema. Legitimidade. A legitimidade é exatamente a mesma da ADI e ADC. Como eu falei com vocês, a legitimidade popular ela foi vetada pelo presidente da República. Não obstante, um dos dispositivos relativo à legitimidade popular ela não foi vetada. Observem o seguinte, vamos ler o dispositivo. Na hipótese do inciso 2, esse inciso 2, meus amigos, é exatamente o inciso que foi vetado. Ele não existe. Faculta-se ao interessado solicitar a propositura de ADPF ao PGR, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá o cabimento do seu ingresso em juízo. Observe o seguinte, a ADPF, em caso de legitimidade popular, o próprio cidadão poderia, ele próprio, fazer a propositura da ADPF no Supremo Tribunal ou lhe era facultado solicitar que o PGR fizesse essa propositura, né? Ele tinha esse poder de escolher ou de propor diretamente ou de solicitar ao PGR. Com o veto do inciso 2 e manutenção do dispositivo, a doutrina compreende que, não obstante a legitimidade popular do inciso 2 ter sido vetada, ainda assim qualquer pessoa do povo pode pedir, né, solicitar a propositura da ADPF a quem? Ao Procurador-Geral da República. Então é possível sim fazer essa solicitação hoje sem nenhum grau de vinculação por parte do PGR. Tá? Seguindo. Procedimento. A petição inicial deverá conter a indicação do preceito fundamental, e aqui nós já trabalhamos o conceito de preceito fundamental no nosso vídeo anterior, a indicação do ato questionado, qual que vai ser a lei que vai ser impugnada aqui? A prova da violação do preceito fundamental, o pedido e inciso 5. Se for o caso, por que se for o caso? Porque esse dispositivo somente se aplica ao caso da ADPF incidental. Se for o caso, a comprovação da existência da controvérsia judicial relevante sobre a apreciação do preceito fundamental que se considera violado. Tá bom, pessoal? Então, esse daí é exatamente o requisito específico da DPF incidental. Seguindo, no curso da DPF é cabível liminar a medida cautelar, e ela poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos ou os efeitos das decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que represente relação com a matéria objeto da DPF, salvo se decorrente de coisa julgada. Né? Observe o seguinte, o poder da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF vai seguir tudo aquilo que nós trabalhamos na ADI, né? Sendo, portanto, um pedido amplo, tal como colocado anteriormente, não obstante essa redação específica, que é assim pedida em sede de controle concentrado, que é assim pedida em sede de concurso público. Tá? Fiz aqui para vocês terem isso em mente, já que isso é sim cobrado em sede de concurso público,
a diferença entre os prazos da ADI e da ADPF, né? Para fazer essa comparação sempre tão importante. E deixo aí o material para vocês, para esse estudo, tá? Seguindo. Fungibilidade. Bem interessante. A ADPF pode ser recebida como ADI? Imagine que era um caso de ADI. Só que por equívoco, o legitimado propõe ADPF. A ADPF, então, equivocadamente proposta, poderá ser recebida como ADI? O STF já falou que sim. Isso consta, por exemplo, da ADPF QO 72. Seguindo. E a ADPI, o contrário, pode ser recebido como ADPF? O STF também já falou que sim, na ADI 875. Observe o seguinte, que a fungibilidade vai funcionar dos dois lados, da ADPF para ADI e da ADI para ADPF. Quando isso acontece, afirma-se, a doutrina afirma que a fungibilidade tem natureza ambivalente. Natureza ambivalente. Seguindo. Pessoal, finalizamos aqui os pontos centrais que nós tínhamos para trabalhar sobre a ADPF. Só uma observação final. Tal como a ADC, a ADPF, ela vai seguir os principais pontos que nós estudamos para a ADI, com as distinções, com as peculiaridades que nós aqui estamos colocando, tá? Vamos a algumas perguntinhas sobre o tema. Questãozinha recente, 2019, VUNESP, Procurador de São Paulo. Há apenas a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Estadual, né? Observem o seguinte: há apenas a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade de norma constitucional em face da Constituição Estadual? A resposta ela é falsa, tá? Ela é falsa, meus amigos. Por quê? Porque nós temos também a possibilidade de controle concentrado, tá? Porque na DPF ela pode ter como referência a norma municipal. Então, não é apenas a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade da norma municipal, mas também da ADPF, tá? Essa tendo como referência a Constituição Federal. Seguindo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível apenas para evitar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público e seu julgamento é de competência do STF. De fato, a competência é do STF. Só que aqui, meus amigos, não é somente para evitar a lesão, mas também para ou reparar a lesão a preceito fundamental. Última questão. Então a questão aqui é falsa. Último questionamento. A jurisprudência do STF admite o conhecimento de ADPF como ADI genérica, em razão de seu caráter subsidiário. A assertiva foi colocada como gabarito verdadeira. Por quê? Nós estamos aqui trabalhando com o tema da fungibilidade. Então, é proposta a ADPF e ela é recebida como ADI. Ou é proposta a ADI e ela é recebida como ADPF. Isso é fungibilidade e ela funciona nos dois sentidos. É o que nós chamamos aqui de natureza ambivalente da fungibilidade, sede de arguição de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade, tá? Pessoal, fechamos por aqui.
o tema da ADPF, e no nosso próximo bloco vamos trabalhar agora o tema relativo ao controle concentrado de constitucionalidade no âmbito estadual e também do controle difuso. Esse que é um dos temas, este é um dos mais cobrados quando falamos em controle de constitucionalidade em concursos públicos estaduais. Magistratura, MP, Defensoria, Delegado de Polícia, então um tema extremamente cobrado, beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que inclusive tem um julgado recentíssimo sobre ele. Um grande abraço